1 Samuel, capítulo 17. E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte de um lado, e os israelitas estavam num monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Bom, Socó, né, para você anotar aí, para você que um dia for viajar a Israel, Socó é a atual Schweinvek, acho que é assim que diz, Schweinvek, eu não sei exatamente como se diz, mas está aí para você anotar no seu caderno, né, e é não distante de Belém. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Bom, Golias e seus irmãos eram remanescentes dos gigantes, e eles tinham, aí está na Bíblia, de 2,75 a 3 metros de altura. Então eles eram bem altos mesmos, né? Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. Bom, essas grevas eram coberturas para a parte frontal das pernas, né? Eram feitas de couro, madeira ou bronze, amarradas ao redor da panturrilha e também dos tornozelos. As destes versículos eram feitas de bronze, né? As que estão aqui. E diante dele ia o escudeiro. E parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, que seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul, para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos, uma éfa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre e leva-los ao arraial, a teus irmãos. Porém estes 10 queixos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás a teus irmãos, a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles, e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando, ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente. E diziam aos homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu, e tirará a afronta de sobre o Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar aos exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que tu descestes aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então... Bom, Eliabe era um homem alto e forte, e ouvir o seu irmão menor questionar porque ninguém havia aceitado o desafio o deixou muito bravo. Seu irmão falou com ele
e sobre ele em termos que são próprios de um simples rapaz que estava à procura de aventura. Era o que Eliabe estava pensando de Davi, que Davi estava olhando para tudo aquilo ali como se fosse uma simples brincadeira. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou tomá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. Bom, para você que gosta de anotar aí no seu caderno, então, para marcar aí, então, as armaduras de Davi. As armaduras de Davi era primeiro uma vara, que vem do hebraico shebet, né, para você anotar aí no seu caderno, que é normalmente feita com a madeira do carvalho, com 60 a 90 centímetros de comprimento, com uma maçaneta em uma das extremidades e com mais ou menos o tamanho de uma laranja e um laço preso a outra extremidade que lhe possibilitava carregá-la nos braços. A segunda armadura era um cajado, né, que vem do hebraico maqueu, com cerca de 1,80 m de comprimento, geralmente feito de galho ou videira descascado, e era usado para escalar, andar, salvar ovelhas caídas em buracos, punir ou, né, ajudar ovelhas vagarosas. Terceira armadura de Davi era um alforje, que era uma bolsa feita de couro e era colocado sobre os ombros para carregar provisões. E por último, uma funda, né, feita de couro e tranças de lã, juncos, cabelo ou tendões, com um pedaço mais grosso no meio para segurar a pedra a ser atirada. As fundas eram usadas para manter as feras selvagens longe, né? Eu acredito que todos conhecem a funda, ou também conhecido hoje em dia como estilingue. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Bom, isso indica então que ele estava sentado descansando, né, enquanto tudo isso acontecia, né? Porque se ele se levantou e foi correndo é porque ele estava sentado. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe a atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Pastores sempre tinham pedras em suas bolsas e elas não esperavam uma emergência para pegá-las. Foi o que Davi fez, né? Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram.
Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram. Bom, isso indica então, né, que ele não estava com a espada na mão, né, o filisteu. E ele estava sem escudo. Talvez ele pensasse em derrotar Davi com as próprias mãos, né? Ali a gente vê que Golias, no versículo 51, dá para ver claramente que ele estava sem a espada e sem escudo, porque quando ele olhou o tamanho de Davi, né, vendo que era apenas um menino, um garoto, ele assim zombou e talvez quisesse estrangular com as próprias mãos, né? Seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus, e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o capitão do exército: De quem é filho este moço, Abner? E disse Abner: Vive a tua alma, ó rei, que o não sei. Disse então o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este moço. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: De quem és filho, jovem? E disse Davi: Filho de teu servo Jessé, belemita. Queremos encerrar este capítulo desejando que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua saúde, a tua família, o teu ministério, em nome de Jesus. São próprios de um simples já errou de novo. De novo não, porque não teve erro ainda. O erro foi que agora eu vou contar que eu estava gravando mais 2 capítulos, porque a Lana tinha deixado o Samuel no privado, o primeiro Samuel, e eu já tinha gravado até o 16. Então eu disse pra ela, e ela disse que era pra olhar e não tinha, mas tinha. E depois eu fui olhar porque ela tinha deixado privado, gente. Então perdi tempo gravando mais 2 capítulos. Então culpa da Lana. Então nem corta essa parte, mas põe pro final, Lana. 1, 2, põe um memezinho bem de cara de brabo. 1, 2, 3.